Bem, gente, bom dia, boa noite. Se você está me vendo de noite, aqui mais um vídeo gravado para vocês, agora falando sobre humanismo moderno. Como eu falei para vocês, como eu tinha dito para vocês a respeito do humanismo medieval cristão, e a gente está falando exatamente sobre isso. Nós estamos falando sobre cada etapa da história da humanidade, como em cada um desses momentos houve uma compreensão sobre o humano. E eu estava falando para vocês, no que se refere ao humanismo cristão medieval, que houve de fato um recuo, para não dizer um retrocesso, daquela percepção sobre o ser humano, sobre a importância dele, sobre a atuação do humano que se tinha no mundo grego e romano. E só para relembrar um pouquinho para vocês. Na visão antiga, anterior ao cristianismo, anterior ao mundo medieval, havia de fato um protagonismo humano que era fundamentado essencialmente na razão, no pensamento, na capacidade de pensar, na capacidade de decidir eticamente, politicamente. E a razão sempre foi o principal instrumento dessa superioridade humana em relação aos outros seres. Dado o fato de que o mundo mudou muito na virada do mundo antigo para o mundo medieval, com a decadência do Império Romano, com o desenvolvimento de uma religião que começou no Oriente Médio, mas que chegou até Roma e que cresceu muito pelos seus próprios méritos, pela sua própria característica, e tornou-se uma religião que não era só uma religião, passou a ser um modo de vida e um modo como as pessoas encaravam a própria existência, e eu estou me referindo aí sim, claro, ao cristianismo. E o cristianismo disseminou-se no sentido positivo, digamos assim, por todo o Império Romano, e Roma era o grande mundo ocidental. Então esse cristianismo, como a gente viu, esse cristianismo estabeleceu novas bases de compreensão do ser humano, na medida em que, e não apenas porque essa era a mensagem de Cristo, e de todo nem era tanto assim, mas de fato houve uma confluência entre a mensagem cristã de uma nova aliança, de um novo conjunto de obrigações morais, e de uma onipotência, principalmente disso, de uma onipotência de um Deus que era único. E essa ideia do cristianismo, sua moralidade, sua visão de ser humano, e sua visão de mundo, como a busca da salvação, a necessidade da busca da salvação, a necessidade da busca da obediência, da fé em Deus, a fé cega, uma fé que não duvida dos desígnios de Deus, e uma busca de uma vida humana dedicada a esse ser supremo, o sentido da vida estando associado a esse ser supremo. E como eu falei para vocês na gravação passada, isso passou a significar o grande fundamento da existência humana, pelo menos para os cristãos. Isso durou durante muito tempo. Então houve um recuo, houve uma espécie de recuo, ou seja, de um ser humano que se achava muito importante porque era racional e porque pensava no mundo antigo, passou-se a ser um homem que se achava importante porque mas a sua importância estava em ser a principal criatura de Deus. Bom, isso durou durante pelo menos uns 1000 anos, até do ano 300 a.C. até o ano 1300 a.C. E perdurou por mais tempo. Então, o cristianismo está conosco até hoje. Mas a partir dos 1300 começou a surgir uma nova perspectiva que a gente chama de uma retomada, de um retorno ao antropocentrismo, como vocês estão vendo aí no slide que está colocado para vocês. Houve de fato, a partir do ano de 1300 depois de Cristo, houve de fato uma mudança na perspectiva. Claro que essa mudança não foi brusca, foi uma mudança gradual. Mas houve uma reversão gradual dessa centralidade de Deus na vida das pessoas. E o humano começou a se tornar também um ser que começou a voltar ao centro do debate. E uma das
como eu cito aí no slide, uma das questões colocadas, uma das frases mais conhecidas da filosofia e da antropologia modernas é o que essa frase, cogito ergo sum, de um filósofo da modernidade, um dos primeiros, chamado René Descartes, que de certa maneira resume essa nova visão. Penso, logo existo, ou seja, não é creio, logo existo. Se fosse uma perspectiva medieval, seria creio, logo existo. Submeto-me a Deus, logo existo. Não, eu penso, logo existo. Essa perspectiva de que minha razão é o fundamento da minha existência é essencialmente moderna e busca recuperar um pouco daquilo que havia no mundo antigo. Embora, como eu direi já, não é a mesma coisa, né? Então, há uma reafirmação de uma racionalidade humana. Claro, de uma racionalidade humana que não é mais a mesma racionalidade. É uma racionalidade diferente, uma racionalidade prática, né, como eu direi para vocês. Mas é uma nova forma de racionalidade. E o humano passa a ser visto e avaliado pela sua capacidade de transformar o mundo. E a ciência vai ser a principal ferramenta dessa transformação. Veja bem, o que é que ciência tem a ver com isso? Como é que ela entra aqui? Como é que ela inaugura o mundo moderno? E o que é que ela tem a ver com o humanismo moderno? É simples, tem a ver com o contexto histórico. Então, passados 1000 anos, entre o mundo antigo e o mundo moderno, temos aí o mundo medieval cristão, no qual o principal fundamento da existência era a crença em Deus, era a crença em Deus, era a dedicação à fé em Deus, sobretudo estou falando, me referindo ao mundo ocidental. Era a busca da realização dos desígnios de Deus, daquilo estabelecido pela Bíblia Sagrada. O fundamento maior da existência era esse. Bom, isso durou durante muito tempo. Mas na segunda metade da Idade Média, podemos dizer assim, a partir do ano 800, do ano 900, o mundo foi mudando. E por que é que esse mundo foi mudando? Porque muita coisa foi acontecendo. E paradoxalmente, essa mudança foi propiciada pelo próprio cristianismo, ou seja, o modelo de vida do cristianismo, aquele cristianismo mais radical, foi sendo contestado, foi sendo aos poucos minimizado por decisões ou por atitudes da própria sociedade cristã, da própria comunidade cristã ocidental. Por quê? Tudo começou, provavelmente, é o que dizem os historiadores, tudo começou com as cruzadas. As cruzadas, não sei se vocês se lembram, devem ter estudado isso no colégio, ou mesmo em uma outra universidade, foram aquelas expedições propiciadas, defendidas pelos reinos cristãos do Ocidente, mas incentivadas, apoiadas, exigidas inclusive pelo papado, por Roma, pela Igreja, em busca da reconquista da Terra Santa, reconquista de Jerusalém, reconquista da terra em que Cristo viveu, que era naquela época já dominada pelos muçulmanos, né? A religião do Oriente Médio era a religião islâmica, baseada nos ensinamentos de Maomé, que se desenvolvia já muito fortemente. Para o islamismo, Cristo era uma figura importante, mas não como filho de Deus, assim como um dos profetas. E o islamismo tinha se disseminado muito pelo Oriente Médio, mais até do que o cristianismo. O cristianismo se disseminou mais, cresceu mais no Ocidente, embora tenha nascido lá, no Oriente Médio. Então, o papado e todo o poder teológico político quis e decidiu, num determinado momento da história da humanidade, do Ocidente, que tinha que reconquistar, que fazer essa reconquista do Oriente Médio e da Terra Santa. E as cruzadas foram para lá. Foram várias cruzadas. Muitas delas conseguiram sucesso, outras fracassaram, né? Mas elas foram se repetindo. Bom, esse processo todo, houve momentos em que os cristãos houve um momento em que os cristãos tomaram a Cidade Santa, houve um momento em que eles foram expulsos, há até filmes sobre isso. Mas vejam, o que aconteceu é que o mais importante aqui não é o que os cristãos fizeram ou deixaram de fazer lá na Terra Santa, se eles ganharam ou perderam as cruzadas.
O mais importante aqui é que esse movimento de ida dos cruzados para o Oriente criou uma rota de contato, de conexão com o Oriente Médio e também com o Oriente mais extremo. Criou um caminho que antes não existia, né? O caminho para o Oriente foi traçado inicialmente não com esse objetivo. E esse caminho serviu de fluxo entre culturas diferentes, culturas distintas. E os orientais eram muito mais comerciais do que os ocidentais. Os orientais tinham uma economia, digamos assim, muito mais desenvolvida. Tinham hábitos muito mais sofisticados. Eles tinham hábitos alimentares e hábitos de higienização muito melhores do que os do Ocidente. Tinham produtos de consumo muito mais abundantes que o Ocidente. Isso foi criando dentro ainda dessa sociedade cristã medieval aquele processo que foi culminar no mercantilismo e foi culminar no surgimento das cidades comerciais da Itália, principalmente, né, Veneza, Florença, mas também de Amsterdã, e o Ocidente foi se abrindo para o comércio com o Oriente. Essa abertura do Ocidente para o Oriente pelo comércio, ainda sob a égide da Idade Média, foi abrindo espaço para o surgimento de conhecimentos novos. As ciências e a literatura e a poesia dos orientais, dos árabes, vinham para o Ocidente, vieram ao Ocidente. Houve também outra rota pela qual o Oriente entrou na Europa, que foram as invasões, a partir das invasões árabes da Península Ibérica. Enfim, a partir do ano 800, 900, há uma mudança gradual daquela mentalidade muito fechada para uma mentalidade gradualmente mais aberta. E isso foi incentivando o ressurgimento de novas formas de concepção. Os orientais eram mais racionais, os orientais eram menos fechados ao pensamento, eles eram menos fechados à cientificidade, eles eram menos fechados, eles eram mais abertos à literatura, à poesia, aos poemas eróticos, inclusive, coisa que era absurdamente visto como heresia, né, como pecado mortal numa religião, o cristianismo, lá o catolicismo e o cristianismo da Europa, na Alta Idade Média, que era castrador, absolutamente castrador. Então, eu vou ver se eu consigo um filme que fala sobre essa transição. E eu acho que eu vou colocar para vocês esse filme, para vocês assistirem no Classroom, como uma segunda atividade daquela valendo nota para a P1. Então, eu estou visualizando esse filme, se eu encontrá-lo, eu vou postar para vocês. Pelo menos o link ou o próprio filme. Mas voltando aqui. A partir do ano 800, 900, o ano do 1000, 1100, o que se vê? Um mundo ainda dominado pelo cristianismo, uma visão de humanidade ainda muito aprisionada a essa ideia cristã, mas o surgimento de movimentos de literatura e de pensamento que começa a tentar recuperar esse humanismo e, ao mesmo tempo, incentivar áreas da ação humana que antes eram vistas como áreas pecaminosas, por exemplo, como coisas ruins. Por exemplo, e é o que eu digo aqui, mudar, fazer uma curva de nível na agricultura, não sei se vocês conhecem essa expressão, é quando você vai arar o terreno e aí determinado terreno é ruim, determinado terreno ele tem pouca inclinação, ele acaba precisando de criar formas e sulcos e processos de irrigação para que ele, dali, em se plantando, se dê alguma coisa. Mesmo isso era proibido na Alta Idade Média em vários lugares. Por quê? Porque você estaria, na visão mais rigorosa do cristianismo, você estaria modificando o desígnio de Deus. Era para plantar e esperar que Deus desse o fruto. Se não viesse, é porque Deus não queria que viesse, por alguma coisa errada que tu tivesse feito, né? Outra coisa, acumular dinheiro era visto como pecado, usura, usar qualquer artifício, qualquer mecanismo, criar qualquer instrumento de uso cotidiano que pudesse ser visto como uma criação humana era visto como pecaminoso. Por quê? Porque se você está mexendo em alguma coisa, por exemplo, como é que eu posso exemplificar? Se você
Os primeiros ópticos surgiram nessa época, ainda na Idade Média. E eles foram perseguidos, porque eles fabricavam de forma artesanal lentes de aumento para que as pessoas pudessem ver, ler trechos de algum livro, de algum papiro, né, para que elas pudessem... E todos nós sabemos que com a idade as pessoas vão diminuindo a capacidade de enxergar. Pois bem, esses ópticos eram vistos como heréticos. Por quê? Porque se a pessoa vai parando de enxergar, se a pessoa deixa de enxergar ou diminui sua capacidade de enxergar, é porque Deus quer que ela faça isso, que aconteça isso com ela. Se você pega uma lente e compensa essa sua deficiência com uma lente que aumenta e te permite ler, tu está indo contra algo que Deus fez. Todos vocês já devem ter visto filmes, já devem ter lido livros. Quando eram crianças, todos nós vimos histórias de bruxas e de bruxaria. E a bruxaria não era outra coisa que não isso. As bruxas, na verdade, em geral, mulheres, mas tinha homens também, mas em geral eram as mulheres que eram vistas como bruxas e perseguidas como bruxas na Alta Idade Média, simplesmente pelo fato de, não porque elas faziam poções mágicas que tornavam as pessoas monstros e enfeitiçavam as pessoas. Não tinha nada disso. Aí já é uma projeção, uma criação, uma fantasia que surgiu a partir disso tudo. As bruxas eram as rezadeiras, as bruxas eram as pessoas as que faziam os chás, os ungüentos, né? Aquelas pessoas que tinham uma tradição popular de medicamentos a partir de ervas e de tudo que raízes e folhas, e também sim animais, teias de aranha e tudo mais. Isso tudo foi, durante séculos, serviu como um mecanismo de tratamento de feridas, claro, uma coisa muito simplória. Mas isso tudo foi feito no mundo antigo e nada disso era visto como pecaminoso. Na Alta Idade Média passou a ser visto. Por quê? Porque a interpretação era sempre essa. Interfere-se no processo criado por Deus. E o homem não tem ou não teria esse direito de fazer isso. Ou seja, no final da Idade Média, quando as técnicas árabes de cuidado, a medicina árabe era muito desenvolvida, quando os cientistas, os historiadores e os filósofos começaram a pesquisar, e eu vou falar sobre eles já para vocês, novas formas de observação da natureza, e quando as pessoas começaram a ousar estudar e produzir conhecimento, isso foi muito perseguido. Erasmo de Roterdã, Thomas More foram autores e pensadores dessa época, os primeiros a serem perseguidos, né? Nicolau Copérnico foi queimado na fogueira porque propôs, ousou dizer, pela observação que ele tinha feito dos astros, que nós não éramos o centro do universo. Não havia o que Aristóteles dissera no mundo antigo, um geocentrismo, o geoterra no centro. O centro do mundo, do universo, era a Terra, porque Deus criou o homem, a Terra, e o resto era tudo em torno de nós. Essa ideia aristotélica do mundo antigo casou bem direitinho com a ideia cristã, ou do cristianismo, não cristã, mas do cristianismo, é um pouco diferente, de que o centro de tudo é o mundo, e Deus que criou esse mundo fez assim. Quando um pensador, um cientista diz, não estamos no centro, somos parte de um universo mais amplo, o Sol é que está ao centro. Hoje sabemos que nem o Sol é o centro, mas pelo menos do nosso sistema solar é. Ele foi queimado na fogueira. Bom, isso já é um momento de mudança, de transição, porque vai surgindo isso, como vocês estão vendo aí no slide. Um homo que faz, um homo faber, um homem que fabrica, né? Um homem que começa a realizar coisas, começa a ousar criar instrumentos, fabricar instrumentos, né? Pensar pelas próprias pernas. E aí é o início, digamos, da transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. E essa concepção moderna de homem está irremediavelmente vinculada ao que a gente chama de movimento de renascimento, né? E o nome já diz muito sobre isso. A modernidade começa com um período de transição, né? Que vai do século XIV, como vocês veem aí, até o século XVI, ou seja, exatamente 1300 ao 1500.
é o que a gente chama de renascimento. É o que se chama em história de renascimento. Por que é que se chama de renascimento? Porque o renascimento foi exatamente um movimento de busca, em tese, né, de busca de fazer renascer aquilo que os antigos tinham feito. Né? Ele atingiu principalmente as artes, a ciência, como vocês veem aí, mas o renascimento fez essa transformação imensa entre uma visão de mundo extremamente autoritária, do ponto de vista de uma ideia fundamentalista, né? Uma ideia exclusiva de que não podemos fazer nada, só Deus é que pode fazer, e só Deus é que tem que fazer, cabe-nos apenas aceitar seus desígnios, e uma visão que a gente vai chamar de moderna. A primeira fase dessa modernidade é o que a gente chama de renascimento. Para aquelas pessoas que viviam naquela época, eles começaram a chamar de renascimento porque eles imaginavam, começaram a reler os autores antigos, né? E porque esses autores antigos, por exemplo, Aristóteles, os poetas da antiguidade, Cícero, eles tinham meio que desaparecido da Europa. Ou muito do que eles haviam escrito tinha sumido. Por quê? Porque a própria igreja, os padres tinham destruído isso ou guardado isso em bibliotecas e ninguém tinha acesso a esses escritos. Mas os árabes no Oriente tinham traduzido para o árabe, e quando eles vieram para a Europa trazendo pimenta, trazendo seda, trazendo comida, trazendo ervas, trazendo armas, medicina, também trouxeram a literatura, a poesia e o conhecimento. Então a Europa passou a rever a produção dos antigos a partir dos árabes. E muito disso foi aparecendo, muito disso foi mostrando a importância do mundo antigo e dos escritos antigos. Então muitos dos renascentistas, dos pensadores renascentistas, foram exatamente pensadores que num primeiro momento disseram: nós vamos fazer retomar o mundo antigo, nós vamos fazer renascer o mundo antigo. Esse mundo antigo esse mundo antigo que foi maravilhoso, ele nos interessa cada vez mais. Os textos clássicos, o latim, né, eles são maravilhosos, e nós estamos tendo, diziam vários desses autores, Boccaccio é um, Petrarca é outro. Esses autores são maravilhosos e nós temos que fazê-los renascer, né? E parte desse movimento aconteceu dentro da própria igreja, o que parece ser paradoxal, porque a igreja não era uma só, como ainda hoje ela não é. Havia movimentos mais conservadores dentro da igreja, os beneditinos, por exemplo, a ordem dos beneditinos, e havia movimentos mais avançados. Claro, avançado no sentido, não é avançado demais, mas avançado no sentido de que enxergava um novo mundo, como os jesuítas, por exemplo, né? Bom, gente, eu vou dar uma parada aqui, vou gravar esse vídeo, vou encerrar esse vídeo e dar uma parada aqui, porque eu vou gravar vídeos mais curtos para poder postar. A continuação eu vou gravar num segundo vídeo, ok? Tá bom, então? Porque senão fica muito comprido e eu não consigo baixar para vocês verem, tá bom? Vou gravar em vídeo em torno de 20, 25 minutos no máximo, ok? Até mais.